Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. Aqui na maratona, né? A gente está maratonando a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Vamos de diretriz curricular de tecnologia e inovação. Então, quando a gente está falando de diretriz curricular de tecnologia e inovação, no âmbito da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a gente está tratando de compreender, de utilizar e de criar tecnologias digitais da informação e comunicação de uma forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, inclusive e principalmente nas escolas, né? Bom, para se comunicar, para acessar, para disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer aí o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva dos nossos estudantes. Bom, antes da gente pensar em relação ao estudante, é bem providencial, né, que fique claro que todos os professores eles precisam desenvolver determinadas o quê? O que o professor precisa desenvolver? Também, né, assim como os estudantes precisa desenvolver o quê? Olha, competências. Ok? Professor também tem que desenvolver determinadas competências. Então, o que é que a Secretaria de Estado de São Paulo, né, de Educação, espera do professor? Então, são competências docentes, né? Então, o que se espera do professor? Bom, primeiro, que ele conheça, utilize os recursos tecnológicos, né? Então, ele tem que conhecer, reconhecer e utilizar. Então, olha só, conhecer e utilizar os recursos tecnológicos, tá? Recursos tecnológicos. Até porque, principalmente depois da pandemia, né? Isso veio muito à tona, né? Mas, enfim, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo espera que os professores reconheçam e utilizem aí os recursos tecnológicos que estejam à sua disposição, sempre relacionado às diferentes mídias, né, e meios de comunicação, de modo a valorizar todos esses recursos como relevantes à socialização, de informação, dos saberes, as interações com os estudantes, enfim, cabe também ao professor, né, ao docente, utilizar os diferentes recursos e procedimentos didáticos, né? Então, todo esse repertório que está disponível aí para o professor lançar a mão, ajustando, né, esses pequenos recursos que ele tem em sala de aula, dentro da escola também à sua disposição e todas as potencialidades, né, que sejam possíveis ali de superar as dificuldades de aprendizagem, considerando e levando em conta a natureza e a especificidade e também o grau de complexidade dos conteúdos, né? Afinal de contas, ele tem que olhar para todos os aspectos, né? Para conteúdos, para recursos, para as potencialidades dos estudantes, para as condições que ele tem dentro de sala de aula, no laboratório, nos outros espaços da escola, né? Então, olha só, a tecnologia, ela pressupõe o quê? Qual é a base da tecnologia? É a comunicação, né? Então, olha, ó, a tecnologia, ela está intimamente ligada com a comunicação, com o diálogo, né? E aí, com todas as áreas do conhecimento, né? Essa comunicação com os saberes, né? Com todas as áreas do conhecimento. E isso vai perpassar aí a transversalidade, porque vai
a tecnologia da informação, né, e da comunicação, ela vai ser trabalhada em quaisquer conteúdos, em quaisquer áreas de saber, e aí vai sim ter esse caráter de transversalidade no currículo paulista. E o desenvolvimento das habilidades não só cognitivas, né, mas também, ó, essa tecnologia, né, os recursos tecnológicos facilitam e possibilitam maior comunicação, melhor comunicação, evidentemente com saberes, mas não só vai trabalhar, né, com as habilidades cognitivas, mas também e principalmente com as socioemocionais, porque você vai lidar ali, né, com os jovens, com os estudantes, né, com os adolescentes, os pré-adolescentes, enfim, né? Outra coisa, você vai ouvir muito falar quando a Secretaria de Educação emana aí as orientações a respeito de tecnologia, você vai ouvir muito falar de letramento, ó, letramento, deixa eu corrigir aqui, né? Ó, letramento, o quê? Letramento digital, tá? Por quê? Tem que ficar bem claro, né, para os professores, porque isso vai perpassar pela cidadania digital, né? O uso aí da internet, que precisa ser consciente, e isso tudo vai estar a serviço aí desse letramento. Então, precisa fornecer não só para o corpo docente, mas também para o corpo discente, o desenvolvimento aí dessas habilidades de trato com a tecnologia, de trato com os canais, com as mídias sociais, né, de comunicação, principalmente baseado em valores, em condutas éticas, princípios morais, né? Por quê? Isso tudo possibilita que nós tenhamos o direito à cultura digital. Então, o letramento digital ele vai propiciar, né, favorecer uma cultura digital que é bem diferente e bem dinâmica, né, em relação à analógica. Então, usar a tecnologia de uma forma responsável, ó, responsável e ética, né? Usar aí, né, os meios de comunicação tecnológicos, as mídias sociais, todas de uma forma correta, né? E ter consciência de que isso gera um impacto não só nas nossas vidas, mas na própria publicação e também vai gerar um impacto offline, né? Esse impacto, né? A responsabilidade, né? É por conta desse impacto que gera e gera na vida da pessoa, gera na vida dos outros e é preciso ter consciência, né? Desse impacto das publicações, que elas sejam online, mas isso vai repercutir no offline, né? E tem que tomar cuidado com o quê? Com riscos, né? Ó, você tem que tomar cuidado com os riscos da internet. E isso cabe, né, ao professor ir orientando ali os estudantes. Por quê? A construção de uma reputação boa, digital, positiva, né, não é fácil, não é tarefa simples. Por quê? Acontece bullying pelas redes sociais, né, pelas comunicações, via WhatsApp, via e-mail, TikTok, enfim, Instagram. A gente vê muita coisa bonita, né? Só a parte boa da coisa. Isso já é até uma forma de imposição, né? E de entrar aí numa roda viva que vai se retroalimentando, né? Então, é olhar para essas publicações
tomar muito cuidado. O professor pode e deve utilizar esse tipo de recurso com seus estudantes, mas pensando e considerando aí saberes, pensando e considerando conhecimentos, troca de informações, questões positivas, né? Então é construir essa reputação digital desde a base, desde esse letramento digital, aonde se vai aprendendo a lidar com essa cultura digital, com essas tecnologias todas da comunicação que estão aí a serviço da educação. E refletir fundamentalmente, né, sobre os usos das redes sociais e dessas ferramentas digitais. Isso vai engrandecer bastante, né, a formação do nosso alunado, principalmente considerando o desenvolvimento integral do estudante a partir do que está posto aí no currículo paulista, né? Bom, a gente está falando de diretriz curricular da tecnologia e inovação, tá? E ela foi elaborada a partir da necessidade de se inserir as tecnologias nos diferentes âmbitos das vidas das pessoas, né? E também desenvolver aí as competências conforme as habilidades que estão postas no currículo paulista. Esse documento, né, essa diretriz, foi organizado em 3 eixos estruturantes, tá? Sendo que tudo vai ser trabalhado com base nesses 3 eixos e nas habilidades e competências. Ah, e importante, hein? Essas habilidades e objetos do conhecimento, eles têm que ser organizados de modo a atender aí, né? Essa progressão da aprendizagem em relação às etapas dos anos finais do ensino fundamental, né? E ao longo do ensino médio, tá? Então, a gente tem aí os 3 eixos, né? Olha só, os eixos, ó, eixos estruturantes, né? Então, a gente tem aqui, olha, tecnologias digitais, a gente tem o letramento digital e a gente tem o pensamento computacional. Bom, outra coisa que eu queria falar a respeito dessas diretrizes, né? Esse material foi desenvolvido e pensado de modo que o estudante possa expor as suas ideias no grupo, nas turmas, e criar, imaginar e também compartilhar informações, saberes, e de maneira que ele possa interagir com outros objetos do conhecimento, com outras pessoas, com os próprios estudantes e outros professores, né? Produzindo, construindo de uma maneira ativa, né? Sendo protagonista do seu próprio aprendizado, né? E ampliando aí os conhecimentos a partir de atividades mão na massa, de fazer mesmo, né? De pegar esses recursos tecnológicos e explorar um momento aí de reflexão e também de produção. Bom, além disso, essas diretrizes, né, são voltados para os estudantes utilizarem a criatividade. Criatividade para resolver problema, de maneira que seja mais eficiente, mais satisfatória, e que eles entendam, né, de que forma a tecnologia pode contribuir para a sua formação enquanto pessoa, né, e sua formação e a sua atuação enquanto cidadãos, tá? Bom, aí a gente tem, por exemplo, olha, para os anos finais do ensino fundamental, tá? Ó, anos finais do ensino fundamental, o que que a gente tem? A gente tem à disposição, olha, a gamificação, ok? Que é uma estratégia, que é um recurso para se utilizar aí com essa faixa etária, tá? Vai estar sempre aliado ao processo de aprendizagem e deve ter uma intencionalidade pedagógica. Essa gamificação não é só para lazer, tá? Então, vai servir aí como apoio nas estratégias de jogo, né? E os professores precisam explorar aí essa gamificação, até porque é uma linguagem muito mais próxima dos estudantes do que dos próprios professores, né? Bom, alguns elementos do jogo, né, eles foram inseridos nas atividades
de modo que aí haja um encaminhamento de trazer aí esses elementos para as dinâmicas e diferentes metodologias que podem ser utilizadas em sala de aula, tá? Bom, isso para o ensino médio, para o ensino fundamental, né? Agora, para o ensino médio, o trabalho vai começar com desafios, né? O estudante de ensino médio, ele precisa ser desafiado, a gente precisa olhar com outros olhos para o estudante do ensino médio, né? Ele está pedindo muito mais do que a escola tem oferecido. E a proposta é pelo nanodesafio, né? As coisas da nanotecnologia. Então, a duração é curta, né? E vai ter aí um foco bem específico, bem particular, envolvendo aí um determinado conhecimento que está atrelado à habilidade e vai ser orientado, evidentemente, pelo professor, né? Então, olha só, no ensino médio, a gente tem os desafios, ok? A gente tem os desafios e esses desafios vão criar essa ideia, essa noção de estímulo à ação, né? De ser proativo, essa ideia de emergência, de eu preciso fazer alguma coisa e é já. E vai colocar também um certo nível de responsabilidade nas mãos desse estudante, né? De responsabilidade por conta do próprio aprendizado, que não é mais para o estudante ficar ali sentado passivamente, recebendo informações ou saberes. Ele tem que, né, ser desafiado, ter iniciativa. Então, pensando aí nessa metodologia de 3 pontas, né? Que é a ABC, a ABD, né? Que são 3 fases: engajar, que vai envolver, investigar e agir, né? Agora, para os anos seguintes, isso pensando no desafio, pensando inicialmente para o primeiro ano do ensino médio, né? E aí, dando sequência, né, nos demais anos, a aprendizagem baseada em projetos. Então, o ensino médio começa com desafios e vai desenvolver projetos, tá? Vai desenvolver projetos, por quê? Nessa iniciativa, né, nessas situações de aprendizagens por atividades, por ações, porque num projeto todo mundo vai colocar a mão na massa, tá? Então tem que ter foco de responder a uma questão central, porque o objetivo do projeto é isso, né? É ter um problema e resolver esse problema. Então, com essa demanda, né, partir aí dessa questão, aí os estudantes vão entendendo, né, de que forma que é possível responder aquela questão, resolver aquele projeto, dar conta daquela demanda, né, do projeto de uma forma que seja possível, entendendo e respeitando a história daquela localidade, daqueles saberes, daqueles conhecimentos, daquelas situações, daquelas circunstâncias. Enfim, é possível também se comprovar a possibilidade, a viabilidade do projeto, né? Porque ele pode ser posto em xeque, né? E averiguar, assim, a sua veracidade, considerando aí a quantidade e principalmente a qualidade das informações que vão ser comunicadas, veiculadas, também a partir de mídias, né, que precisam ter essa atenção com os conteúdos que estão sendo trabalhados e que estão sendo também divulgados. Bom, cada nova situação de aprendizagem vai contemplar conhecimentos importantes para subsidiar aí os estudantes na elaboração dos projetos, né? Por exemplo, linguagem de programação, né? É um recurso aí, mas trabalhar aí essa linguagem de programação de uma maneira desplugada e também plugada
quando você vai ali trabalhar a linguagem de comunicação, de programação, desculpa, nas atividades práticas, na robótica, com programas educacionais interativos, relacionando blocos lógicos, né? Outra atividade, eu já acabei até de citar, né, é a robótica. E olhando para a robótica, assim, de que maneira que o trabalho pode ser desenvolvido com aquele material que se tem disponível? Que material? Material reciclável, porque eu não preciso trabalhar com a robótica só com materiais de ponta, né, e já industrializados. Mas é possível criar e recriar a partir de materiais recicláveis, a partir de componentes eletrônicos, né, eletrônicos, enfim. A gente tem também, né, olha aqui, as narrativas digitais, né? Pensando aí nas narrativas digitais, contar e colocar a história, né, dentro da sala de aula, contar histórias aí por meio da tecnologia. Então, se valer da tecnologia para explorar aí narrativas, né, narrativas digitais. Bom, quando a gente fala da cultura maker, né, o que é esse maker? Ele vai utilizar materiais que não são estruturados, né, e vários materiais, né, variados materiais que vão ser combinados aí de acordo com a programação da robótica, né, ou de outra proposta qualquer, enfim. E a gente tem também o pensamento científico, que está onde? Ele está aí diretamente relacionado com o pensamento computacional. Belezinha? Olha só, eu peguei aqui um exemplo só, não vou ficar trazendo 400 que não resolve, né? Então, mas aqui na tela, o que a gente tem? A gente tem um exemplo de habilidade de tecnologia e inovação. Olha aqui, tá? Tecnologia, digital, da informação e da comunicação, tá? As TDICs, né? Então a gente tem o que? Habilidades, e olha, isso aqui é para o 6º ano do ensino fundamental, ok? É o início dos anos finais do ensino fundamental. E aí, olha só, o eixo, né, é a tecnologia da informação e a gente tem como habilidade e o objeto do conhecimento. Habilidade o quê? Olha, identificar diferentes usos das TDICs, reconhecendo suas especificidades e aplicabilidade em diferentes contextos e seus impactos nos serviços, na produção, na interação social e utilizando-os de forma criativa, crítica e ética em processos que envolvam autoria e protagonismo. Olha só as habilidades que serão desenvolvidas, né, nos estudantes, como, por exemplo, autoria e protagonismo, utilizando, né, as tecnologias aí, as habilidades da tecnologia. Objeto do conhecimento, especificidades e impactos do que? Das próprias tecnologias. Então veja que dá para pegar da própria tecnologia elementos e desenvolver aí habilidades, desenvolver competências, enfim, trabalhar com outros saberes, né? Ampliando aí o protagonismo do estudante, sempre de uma forma responsável, né? E direcionado para a autonomia, né? Porque isso vai depois refletir no exercício da vida social, da vida cidadã, de forma positiva. Bom, a gente estava falando ali, né, anteriormente de gamificação, né? Ó, gamificação. E gamificação, gente, não é só simplesmente pegar um joguinho e ficar brincando, tá? A gente vai trabalhar a gamificação nos anos finais, tá? Anos finais do ensino fundamental, tá? E vai considerar os seguintes aspectos, tá? Primeiro,
integração do jogo com a metodologia, né? Então, o jogo, ele tem que ter relação direta com a metodologia. Ou seja, com o que o professor e a maneira como o professor está trabalhando em sala de aula. Então, tem que ter ligação direta com a metodologia educacional. Vai envolver os estudantes, né? Tanto pessoalmente quanto emocionalmente. Quando a gente trabalha com jogos, as emoções vêm à tona. Então, o professor precisa estar atento a essas questões, até porque a BNCC e o Currículo Paulista também trazem estas questões socioemocionais de uma forma muito latente, conforme até eu já falei aí no comecinho do vídeo, né? Então, assim, olhar para essas questões de formação pessoal e emocional sempre aliados ao processo de aprendizagem, né? Pensando aí, considerando estratégias de jogo, intencionalidade pedagógica, né? Porque eu não vou dar o jogo pelo jogo, é o jogo porque eu tenho uma intenção pedagógica, porque é uma estratégia metodológica, tá? Considerar aí que é uma possibilidade de um trabalho colaborativo, de um trabalho cooperativo, de um trabalho em grupo, né? Porque jogo individual, aí na maioria das vezes é para lazer. Então, quando há ali uma gamificação, você vai envolver equipes, você vai envolver grupos, duplas, trios, enfim, né? Então, essa integração também, né, do jogo com as pessoas tem que ter sempre essa intenção metodológica, né, e pedagógica, educacional, enfim. E aí, quando a gente pensa já no primeiro ano do ensino médio, conforme a gente já viu agora há pouco, né? A gente vai falar de desafios, ok? Desafios, aprendizagem por desafios. É uma aprendizagem que está buscando o quê? Liderança, autonomia. Olha, então são desafios, né? De autonomia, de liderança. E, aliás, é uma faixa etária que isso cai como uma luva, né? Para quê? Para que esses estudantes sejam colocados em situações que eles possam resolver problemas e aí eles possam trabalhar e desenvolver aquelas 3 fases que a gente falou agora há pouco, tá? Quais são as 3 fases? Tá? Engajar, ó, engajar, investigar e agir. A mão na massa, né? Olha aí, agir. Bom, segundo e terceiros anos do ensino médio. A aprendizagem será baseada em isso mesmo, projetos, isso aí, tá ligado no vídeo, né? Bom, trabalhar a aprendizagem baseada em projetos significa o quê? Que as atividades têm como foco responder uma questão, um problema, enfim, é algo central que vai nortear ali aquelas ações, né? Esse projeto, ele envolve um trabalho mais longo e de uma forma mais recorrente, né? Então, todas as situações de aprendizagem podem estar envolvidas concomitantemente ou se complementando a aprendizagem central do estudante. E aí vai instigar, né, esse trabalho de reflexão, de colaboração, de criação de soluções e propostas, né, para cada uma das etapas do projeto, para cada uma das atividades que estão envolvidas ali no projeto. Enfim, o que você precisa ter na memória na hora de fazer a prova é pensar possibilidades, né? Questões que sejam possíveis a partir do seu componente curricular. Então, presta atenção, você, professor, professora, né? PEB 2, ensino médio, olha para o seu conteúdo e olha para as tecnologias, os recursos digitais que a gente tem e como é que isso pode ser
uma baita ferramenta nas suas mãos com esses estudantes, né? Anos finais do ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio, segundo e terceiro anos do ensino médio. Por exemplo, qual for a área, arte, língua inglesa, educação física, língua portuguesa, matemática, enfim, você precisa pensar formas possíveis de colaborar com o professor também, né? Porque aí você pode fazer parcerias com o professor da tecnologia da informação, em atividades aí que você vai propor a partir dos saberes da sua disciplina, do seu conteúdo, mas também enriquecido aí com aquilo que você tem disponível, mas explorando também essa parceria com o professor de tecnologia de informação, porque ele está ali para servir, para ser um aliado, para agregar ao teu trabalho, tá? Então, você ainda pode e deve fazer várias anotações, seus registros, né? Tipo, não sei se você já ouviu falar, mas na rede do Estado de São Paulo tem um diário de bordo, tá? É tipo um diário mesmo, né? Que você vai relatando, que você vai escrevendo tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que você está desenvolvendo, para você poder refletir, para depois você olhar para aquelas ações e você fazer aí as suas ponderações. Tudo bem? Bom, isso era o que eu tinha para falar hoje aqui, né, a respeito aí das tecnologias e da informação, as diretrizes, né, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Vou agradecer você de me acompanhar aqui até o final desse vídeo e vou falar para você, coloca aqui nos comentários outros assuntos que você gostaria de ver aqui no canal, independente aí desta maratona para o Estado de São Paulo. Belezinha? Beijo grande, muito obrigada por me acompanhar até aqui, até o próximo vídeo.